Todo mundo animadíssimo? Então ainda tem uma partezinha fácil. Vamos ver formação de o quê? Palavras, antes do pronome nosso de todos os dias, tá? Formação de palavras cai muito? Depende, né? Você tem mais chances em algumas bancas, menos chances em outras. Uma banca tipo a FGV cobra pouco. Uma banca tipo a FCC, quase nunca, tá? Uma banca tipo CESP, quase nunca também. Verdade seja dita, é mais fácil cair no FGV do que no CESP ou na FCC. E é mais fácil ainda cair numa FUMAC, numa Fundep. Aí é mais fácil até do que na FGV. Então, cada banca vai ter as suas particularidades. A OCP é mais fácil. Então, você pegar uma banca tipo a OCP, que vai fazer a prova do TJ, Instituto OCP, já tem uma certa possibilidade. De qualquer maneira, igual eu falo, o menino está estudando hoje para um concurso X, mas amanhã a banca dele muda, ele tem que ver a matéria, porque eventualmente ele vai precisar daquilo ali, né? Mas, assim, é um conteúdo muito relevante? Sim ou não? Não. Não, não é, né? Falar a verdade, né? Então, estou pensando em formação de palavras. Como é que isso pode cair na sua prova, tá? Eu posso te perguntar qual que é o processo mesmo, ou se todas as palavras foram formadas pelo mesmo que processo. É o mais comum, tá? Eu vou lá e coloco assim, ó, todas as palavras Então, todas as palavras foram formadas pelo mesmo processo. Aí, vou lá e coloco, por exemplo, exceto. Qual que não foi formada do mesmo jeito. Então, todas as palavras foram formadas pelo mesmo processo, exceto. Bom, quando a questão é do mesmo processo, igual essa daqui, eu posso fazer um modelo super simples, que seria eu fazer um enunciado igualzinho a esse, só que com alternativas assim, ó. Se bem que parece fácil, tem gente que erra. Mesmo enunciado, aplicando primeiro a esse escopo de alternativas, tá? Todas as palavras foram formadas pelo mesmo processo, exceto. Isso aqui eu considero mais fácil que aquele outro lá. Quando eu pego infeliz, vocês conseguem ver o processo? O que eu tenho? Prefixo mais o que? Radical. Então, é um caso de derivação o quê? Prefixal. Desumano, o que eu vou ter? Des mais humano. Então, um caso de derivação como prefixal também. Desleal, prefixo mais radical, derivação prefixal. Legalidade. Legal mais o sufixo dade, não é isso? Então, é um caso de derivação como sufixal. Anti-horário, o que vai acontecer? O anti é um prefixo. Ele só ficou com hífen, porque se tiver H, hífen. Aí pode ter alguém que é, que olha para anti-horário e acha que é uma palavra composta, né? A pessoa tem uma doideira assim. Esse anti é um prefixo também, só tem hífen por causa da questão do H. Então, eu tenho uma derivação prefixal. Nesse escopo aqui, a única que é diferente. Todos foram formados pelo mesmo processo, exceto letra qual? D de devo estudar para passar no próximo concurso que eu fizer. Então, derivação sufixal aí, legalidade. Todo mundo consegue acompanhar? Bom,
Aqui eu fiz um pouquinho diferente, eu já fiz uma questão mais elaborada. As alternativas são mais elaboradas. Gosto fez o quê? Gostoso. Então eu tenho um caso de derivação o quê? Sufixal. Comunicar fez o quê? Comunicação. Então eu tenho outro caso de derivação como sufixal. Isolar fez o quê? Isolamento. Então se isolar fez isolamento, derivação como sufixal. Expressar fez o quê? Expressão. Derivação como? Sufixal. Compreender fez o quê? Compreensão, que é um caso de derivação como? Sufixal. Compreender fez compreensão. Opa, então vai anular? Vai não. Porque como eu pedi a diferente, eu não falei assim, qual não é sufixal. Foi isso que eu pedi. Eu pedi qual que tinha diferença no processo. A diferença não precisa acontecer exatamente o quê? No resultado. Ela pode estar na combinação das palavras. Esse que é o problema, fica mais difícil por isso, né? Então aqui, ó, gosto era o gosto, que era um substantivo, que fez gostoso, que era o quê? Adjetivo. Tá vendo? Gosto fez gostoso. Comunicar era verbo e fez comunicação, que é substantivo. Isolar era verbo, fez isolamento, que é o quê? Substantivo. Expressão veio de expressar, que era verbo, fez o substantivo expressão. Compreender, que era verbo, fez o substantivo, que é compreensão. Por isso que antes de dar a formação, eu preciso te dar umas dicas gerais de classes o quê? Gramaticais, porque isso também interfere. Então, em todas as situações, eu estava tendo um verbo formando o quê? Um substantivo. Exceto na letra A, que eu tinha um substantivo formando o quê? Um adjetivo. Então, essa é a diferente quanto ao processo. Ah, mas todas são sufixais, mas essa é diferente quanto ao processo. A questão é que você não está vendo o quê? Diferença. Todo mundo consegue entender que realmente existe uma diferença no processo? Então, eu posso ter uma diferença no processo que seja uma diferença mais periférica, ou seja, na palavra resultante mesmo, e eu posso ter uma diferença que é um pouco mais dolorosa, que não é na forma resultante, é na junção dos elementos. Então, ela vai estar na categorização dos elementos. O que usou? Usou isso, usou aquilo, usou isso, usou aquilo. Aí, nesse caso, você está fazendo uma questão que é mais difícil, beleza? Os dois modelos caem. Claro que se a gente quiser uma prova mais elaborada, vai ser assim. Que o menino fica achando que cabe recurso, né? O recurso é fazer o curso de novo. Recurso. O menino estudar mais. Né? Eu adoro quando vocês falam comigo que cabe recurso, umas coisas assim, que não tem nada a ver. Eu falo, gente, de onde que o menino tirou isso? Né? Ele inventa lá assim, por exemplo, isso aqui não tem resposta. Ele já concluiu na cabeça dele, pronto. Tá? Líquido e certo para ele. Conseguiram ter uma noção? Então, quando eu falo em processo de formação de palavras ou informação de palavras, eu estou estudando isso aqui, a composição, a formação. Então, para a gente ter uma noção mínima, nós vamos ver os elementos mórficos, também chamados de o quê? Morfemas. Tipo como se fossem os pedacinhos da palavra, tá? Para a gente ter uma noção. Isso aqui é bem rapidinho. Também chamado de morfemas. Mas às vezes aparece questão relacionada a isso. O que são elementos mórficos ou morfemas? Primeiro, eu posso falar radical ou semantema. Então, o que é radical ou semantema? É a parte da palavra responsável pela produção de sentido. Então, radical ou semantema, parte da palavra responsável semantema é por causa de semântica, né? Parece doença? Nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Doença? Não acho, não. Semantema. Também já pensei, tema para mim é radical, então não consegui conceber isso aí. Então, radical ou semantema é a parte da palavra responsável pela produção de sentido, beleza? Vocês costumam pensar que radical é a parte da palavra que não varia. Isso está errado, tá? Ela é a parte que tem o sentido. Então, por exemplo, assim, ó, vou pegar vida, viver, vital, por exemplo.
Vitalício. Aqui, ó, vide é o meu radical, vite, vite. Ou seja, o radical pode sofrer pequenas alterações? Sim ou não? Pode. Tem problema nenhum. Só com o exemplo que eu te dei já mostra que o radical pode sofrer pequenas o quê? Alterações. Então, radical ou semantema é a parte da palavra responsável pela produção de sentido. Quando você tem palavras como essas daqui, que apresentam o mesmo radical, como é que essas palavras chamam? Palavras o quê? Cognatas. Ou senão a gente pode chamar isso de famílias etimológicas. Lembrando que etimológicas tem o i. Senão a gente faz um temudo, né? Igual a etnia. Então, palavras cognatas ou famílias etimológicas são palavras que apresentam o mesmo radical semântico. Tem que ser o mesmo radical gráfico? Não, né? Então, ou seja, esse radical também pode sofrer pequenas o quê? Alterações, não tem problema nenhum. Então, isso daqui são palavras cognatas ou não? Vida, viver, vital, sim ou não? Sim, porque todos eles têm o mesmo radical que semântico, eles são da mesma família. Todo mundo consegue perceber? Sim? Pedra, pedreiro, pedregulho, isso daqui mesmo, radical, logo são palavras o quê? Cognatas. Aqui, ó, posso pegar um só para você ter uma ideia? Ver, visão, aqui, ó, tá alterando, não é? Ver, visão, rever, prever, previsão. Todas elas são palavras o que, gente? Cognatas. O mesmo radical semântico. Todo mundo entende isso? Então, palavras cognatas ou famílias etimológicas apresentam o mesmo radical semântico. Não existe isso? Então, pode cair uma questão perguntando assim, em todas as alternativas as palavras são cognatas. Isso existe. Aí você tem que saber que cognatas são aquelas que apresentam o mesmo que radical, né? Mesma unidade de sentido. Aí aqui eu vou te explicar o que são os afixos, que a gente até já foi falando um pouquinho sobre isso, né? Então, estou aqui no 3, vou falar de afixos. O que é que vai acontecer com os nossos afixos? São acréscimos feitos ao radical para formar novas palavras. Quando a banca está empolgada e quer falar chique, ela fala assim, os afixos formam novas entradas lexicais. Aí o menino lendo, entrada lexical, não faz nem ideia do que é. Léxico, não é léxico de léxico, igual o povo fica falando, não. É lexical. O que é? O povo não fala os três sim, eu já vi o povo falando isso. Então não tem nada a ver com isso. É entrada lexical, quer dizer vocabulário. Tipo assim, o que é o léxico na sua língua? Léxico, vulgo, vocabulário. Então, porque às vezes formar novas palavras, ele fala assim, ampliar o léxico.
que é ampliar o léxico? Vocabulário. Então, afixos são acréscimos feitos ao radical para formar novas palavras. Ou seja, os afixos têm como objetivo ampliar o quê, gente? O léxico, tá? Dá uma noção básica de léxico. Bom, afixos são divididos em prefixos e sufixos. Os prefixos são colocados onde? Antes do radical. E, normalmente, o que um prefixo faz? Modificam o que, gente? O sentido ou a classe da palavra. Então, os prefixos são colocados antes do radical e normalmente modificam o sentido. Então, os prefixos são colocados antes do radical e normalmente modificam o sentido da palavra, beleza? Bom, os sufixos, pode ser antônimo, exatamente, são colocados após o radical e, normalmente, o que eles modificam? Modificam a classe da palavra. Então, cada um está no mundo para uma coisa. O prefixo normalmente está responsável pelo sentido, né? E o sufixo normalmente está responsável pela classe. Não é isso? Então, os prefixos são colocados antes do radical e, em geral, modificam o sentido. Os sufixos são colocados após o radical e, normalmente, modificam a classe. Vamos supor que eu pegasse uma palavra tipo leal. Leal é qual classe? Adjetivo, não é isso? Se eu fizesse desleal, eu continuo tendo o quê? Um adjetivo. Só que desleal é antônimo de o quê? Leal. Então, meu objetivo aqui foi mudar o quê, gente? O sentido. Então, leal eu fiz desleal. Não é uma mudança de sentido? Desleal. E se eu fizer lealdade, o que está acontecendo? Lealdade, eu acrescentei um sufixo e a palavra passou a ser o quê? Substantivo. Então, nesse caso aqui, ocorreu uma mudança de quê? De classe. Então, lealdade, substantivo, e a gente tem um caso de mudança de classe. Dá para pensar nisso aqui? Sim? Bom, aí eu tenho o seguinte, como os sufixos normalmente mudam a classe, eu posso até associar o sufixo a uma determinada classe gramatical para facilitar a minha vida, não posso? Posso falar assim, já que eu já estou estudando mesmo, eu dou uma desenhada nisso para quando eu reconhecer a palavra ficar mais fácil. Então aqui, ó, coloquei assim, prefixos, a gente vai colocar alguns, e os sufixos eu vou especificar assim, ó, substantivos, que são os formadores de substantivos, adjetivos, que pode aparecer, verbos e advérbios. Sendo que advérbios a gente sabe que a gente só vai ter o quê? Né? Então, aqui, ó, sufixos. Formador de advérbio, eu tenho isso aqui, ó, mente. Formador de verbo, ar,
or, e o quê? Ir. Eu tenho formador de gerúndio, NDO. Eu tenho ado e ido, formador de quê? Particípio. Não tenho, gente? Cuidado, cuidado. Eu não tenho as desinências. Eu tenho infinitivo, existe. Eu tenho gerúndio e tenho o quê? Particípio. Conjugação de verbo não entra. Todo mundo entendeu? Amava. Amava, o que é esse vá aqui? Isto é uma desinência. A gente vai falar isso, mas você já coloca assim no verbo. Conjugação não entra. Conjugação não é o quê? Afixo, é desinência. Todo mundo tá vendo? São coisas o quê? Diferentes, só para você não confundir a vida, tá? Então, aqui eu tenho sempre, no caso do verbo, infinitivo, gerúndio e o quê? Particípio, é o que forma o verbo, tá? Pode ter as variações do particípio, aquelas do, to, go, zo, isso pode? Pode, ponto, né? Acabou. Não é isso? Então, adjetivo, o que eu tenho? Exa, oso e o quê? Osa, véu, pode ter um ado, um ido, são sufixos próprios de o quê? Adjetivos. Existem outros, tá? No caso do substantivo, eu vou ter es com z, exa, não é isso? Impavidez, limpeza, não aparece aqui? Eu vou ter dade, eu vou ter mento, eu vou ter issa, são com 2 S, são com C cedilha, são com um S só. Substantivo é o que eu mais vou ter o quê? Na vida, né? Sufixo. Dor. Mas só para você ter uma noção mínima. Beleza? Aqui no adjetivo aparece al também, assim, ó. Florestal, desigual, né? Bom, e os prefixos? Aí eu tenho um monte. Preposições sempre funcionam como prefixos, então, ante, com i e com o quê? Não tem os dois? Contra, sub, sobre, tipo sobrepor, com, tipo compor, repor, pré, pós, ab, ob, ex, bis, trans, supra, infra, intra, mega, mini. Mas tem um monte mesmo, né? Hiper, super, inter, circum, pan, tchan. Tá bom. Mas aqui, é bom você ter uma noção, porque fica mais fácil reconhecer quando você já sabe o que é. Né? Tô procurando um prefixo na palavra. Aí o menino já sabe que um pré, um pós, funciona com prefixo. E às vezes vem um hífen e você tá lá achando que é uma composição, né? Então aqui, ó. O que vai acontecer? Seu número 4 são as desinências. Exatamente para você entender o seguinte. Os afixos, eles formam novas palavras ou não formam? Formam. E as desinências? Não. É a mesma palavra, só que ela estará como? Flexionada.
Todo mundo entendeu? Então, desinência não é uma nova entrada lexical, não forma uma nova palavra. É a mesma palavra, só que ela vai estar como? Flexionada, beleza? O afixo está sempre formando uma palavra nova. Beleza? Então, continuamos pensando. Aí eu tô aqui no 4, que são as desinências. O que acontece com as desinências? Então, a gente sabe o seguinte. São acréscimos feitos ao radical com o objetivo de flexionar o que, gente? A palavra. Então, são acréscimos feitos ao radical com o objetivo de flexionar a palavra. Não formam novas o quê? Palavras. Amplia léxico? Não, é a mesma palavra flexionada. Então, quando você fala em desinência, você está pensando na palavra conjugada, na palavra flexionada, tá? Então, eu tenho as desinências nominais. Desinências nominais, eu vou ter de gênero e de o quê? Número. Desinência de gênero, o que vai ser, gente? Masculino e feminino. E desinência de número, singular e o quê? Plural. Então, tem as desinências nominais, que são de gênero e número, e tem as desinências o quê? Verbais. Vou te explicar primeiro as nominais aqui, só para você entender. Vamos supor que eu tivesse a palavra, aí eu tenho o negócio que a gente chama de radical. Pode aparecer um negocinho chamado VT. O que é VT? Vogal o quê? Temática. E aí, na sequência, eu posso ter uma desinência de gênero, uma desinência de número. Vou te dar exemplo de tudo que pode aparecer para você ter uma noção. O que é VT, gente? DG, DN. E VT é vogal é ótimo, né? Vogal não, vogal temática. Só um quadrinho assim para você ter uma ideia do que aparece, tá? Eu vou começar pela palavra meninas, só porque ela é mais fácil de você entender. Qual que é o radical de meninas? Menin, não é isso? O A que está ali, ele não está representando que a palavra menina está no feminino? Então, esse A é uma desinência de gênero. E o S está indicando que a palavra menina está no plural. Todo mundo entende? Ah, então, nesse caso, não apareceu a vogal o quê? Temática. Para que serve uma vogal temática? Ela liga o radical às suas o quê? Desinências. Então, tem hora que não precisa dela. Já ligou sem, não precisa, tá? Cliente. O radical é qual? Até o T. Esse é do cliente marca gênero? O cliente é a cliente. Marca ou não? Não. Então, não posso pôr aqui. Concorda comigo? Porque ele não marca gênero. Tá no plural? Não. Então, esse é que está aqui na palavra cliente, ele é aqui, ó. Ele é uma vogal temática, porque outra finalidade da vogal temática é estabilizar o radical. O
que é estabilizar? O padrão da nossa língua não é consoante vogal? Ele vai lá e fala assim, toma uma vogal que não é de gênero, só para você ficar mais o quê? Estável, entendeu? É para a palavra fechar mais foneticamente no padrão da nossa língua, tá? Então, a vogal temática, ela é usada uma função dela, qual que é? Estabilizar o radical, ou seja, fazer o radical ficar foneticamente viável na nossa língua. Todo mundo entendeu? Para ficar mais fácil ainda para você, eu não vou falar estabilizar, eu vou falar assim, terminar o radical, finalizar. Não é isso? Ele pegou o radical e falou assim, deixa eu melhorar você. E deu uma melhorada, tá? Porque foneticamente a palavra fica melhor. Mares. Qual que é o radical de mares? Mar. Beleza? Não é, não entra. Concorda comigo? Mar. O S é aqui. Tá marcando o quê? Número. Esse E que tá aqui, olha para que ele apareceu. Mar era o radical. E o que eu quero fazer? Colocar mar no plural. Mas fica bom eu falar mars? Ah, os mars que eu tenho, fica bom ou não? O padrão da sua língua é consoante o quê? Vogal. Aí, de novo, ele pegou e falou assim, deixa eu estabilizar o radical para você colocar a desinência de o quê? Número. Então, ou seja, ele serviu de ponte do radical até a desinência o quê? De número. Todo mundo entendeu? Então, esse Ezinho que você pôs aqui é uma vogal temática para estabilizar o radical, para receber a desinência de número. Todo mundo entendeu o que acontece? Então, aqui, ó, vogal temática. Para que você serve vogal temática? Ou você estabiliza o radical no final da palavra, ou você estabiliza o radical para receber uma desinência. Todo mundo entendeu? Estabilizo para terminar a palavra ou estabilizo? Toda palavra precisa de estabilizante? Não. Né? Nem toda palavra vai precisar, que meninas não precisa. Jovem, olha o que acontece. Radical vai ser o próprio quê? Jovem. Não tem vogal temática, não tem desinência de gênero, não precisou, veio direto. Só teve que trocar a última o quê? Letra. Jovem virou N, né? Jovens. Mas não precisa de nada, todo mundo consegue perceber? Então, te mostrando, a vogal temática nem sempre vai o quê? Aparecer. Você não ficar viciado nisso. Quando ela aparecer, ela só pode servir para quantas coisas? Duas. Finalizar o radical ou preparar esse radical para receber desinência. Aí chega lá na prova, vocês confundem tudo. Vogal temática com outro negócio que chama vogal de ligação. São duas coisas diferentes. A diferença é muito sutil, mas ela existe. E eu vou te dar isso, tá? Em segundos. Cenas dos próximos minutos. Beleza? Até aqui você tá entendendo? Bom, ainda estamos na desinência. Eu preciso te dar exemplo de desinência como verbal, né? Lembrando que se um verbo tiver conjugado, a conjugação do verbo não vale como uma palavra nova. Então, eu estou lá assim, desinências nominais, aqui eu estou nas desinências verbais. Então, desinências verbais, elas podem ser modo temporais e podem ser número pessoais. Desinências modo temporais, o que elas vão indicar? Indicam o modo e o tempo. Modo indicativo, subjuntivo, entendem isso? Né? E número pessoais indicam o número, singular ou plural, e a pessoa. Primeira, segunda ou terceira do plural. As desinências modo temporais, a gente chama de DMT. Número pessoais, DNP. Beleza? Então, desinências. Pensei aqui, vou colocar formas verbais. Aí eu tenho radical dessas formas verbais. Pode aparecer uma vogal o quê? Temática. Primeiro sempre vem a desinência modo temporal e depois a desinência número pessoal. Isso é sempre nessa ordem. Quando a gente analisar uma palavra, sempre vai ser assim.
Quando eu pego uma palavra tipo vendíamos, qual que é o radical que eu tenho em vendíamos? Vende. Então até o D, né? Radical, isso aqui, ó, vende. Bom, eu sei que a desinência modo temporal, mesmo se você ainda não souber bem isso, é o ia. Esse ia, tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. Esse ia aqui está indicando que o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. Você tem que saber essas siglas hoje? Não, só no dia da sua aula de verbo. Só você confiar em mim e souber o seguinte, que esse i aqui está indicando que o verbo está no pretérito imperfeito indicativo. É por essa terminação que eu sei isso, tá? Bom, e aqui tem um mos, que está indicando que o verbo está na primeira do plural. Então, isso é uma desinência modo temporal, porque está me dando essa informação, pretérito imperfeito indicativo. E essa é uma desinência número pessoal, porque está me falando que o verbo está na primeira pessoa do plural. E essa daqui está me falando o sentido do verbo, não é isso? E isso aqui eu não tenho, porque não precisou. Vendíamos. Não foi direto? Né? Agora eu vou fazer venderia. Qual que é o radical? Tá. Quais são as pessoas que se enquadram ali? Eu posso falar eu venderia e posso falar também o quê? Ele. Opa! Sabe o que aconteceu? Como eu pude usar tanto eu quanto ele, quer dizer que tem uma marca de número e pessoa ou não tem? Não tem, senão eu não ia ter como colocar duas o quê? Pessoas. Existe uma marca que vem para cá, ria. Ria está indicando que o verbo está no futuro do pretérito do indicativo. Então, está falando assim, iria, meu verbo está no futuro do pretérito do indicativo. Sobrou uma letrinha. Para onde ela veio? Aqui, ó. Venderia. Ela é uma vogal temática, ou seja, ela preparou o radical para receber a sua desinência. Não é uma das funções? Porque senão ia ficar vendria, né? E como você não gosta, porque o padrão da sua língua é vocálico, tem que ter consoante vogal. Amamos. Amamos pode ser presente? Nós amamos doce de leite hoje, né? Nós nos amamos muito quando éramos casados. Pode também? Então, amamos pode ser tanto presente quanto o quê? Passado. Vocês conseguem perceber isso? Não é? Primeira pessoa do plural do presente do indicativo e a primeira pessoa do plural do pretérito perfeito do o quê? Indicativo. Então, olha o que acontece. Eu tenho isto e eu sei que isso vem para cá. Ó. Moço, está indicando a primeira do o quê? Plural. Aqui não tem. Mas por que aqui não tem? Porque pode ser passado ou o quê? Presente. Está vendo que quando não tem, tem uma lógica para não ter? Né? Amamos pode ser tanto passado quanto presente. Vocês conseguem entender isso? Né? Vendemos também. Então, o A ficou aqui, ó. Ele era uma vogal o quê? Temática. Né? Até porque você não tem dois M's na sua língua assim seguidinhos, não ia dar. Bom, encontrávamos. Como é que é o radical? Não é assim? É o R. O vá vem para cá. Tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. Não precisa saber isso agora, não. Isso está indicando que o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. Eu vou te ensinar isso tudo. E aqui, o S que apareceu está indicando que é segunda, do singular ou do plural? Não, do singular. Se fosse do plural, ia ser amar. Eu amava, tu amavas, ele amava. Não, mas eu encontrava, tu encontravas, ele encontrava, dá no mesmo. Nós encontramos, vós o quê? Encontráveis, não é isso? Se fosse vós, ia ser assim, ó. E aqui ia ser assim, ó. Beleza? Aí ia ser segunda do o quê? Plural. Beleza? Não é, gente? Você amava, encontrava, fica igual. Então, aqui, ó. Aqui vai ficar um azinho, aqui vai ficar um azinho. Todo mundo consegue entender? Então, olha o que acontece. Encontravas, segunda do singular, do pretérito imperfeito do o quê? Indicativo. Todo mundo consegue perceber? Então, nem todo verbo vai ter vogal o quê? Temática. Perceberam?
Nem todo verbo vai ter desinência o quê? Modo temporal. Nem todo verbo vai ter desinência o quê? Número pessoal. Mas ele também pode ter tudo, não pode? Eu gosto dos exemplos no quadro, porque vocês estão vendo que eu sempre faço um de cada. Pode aparecer um desse, tá lá. Eu escolho as palavrinhas de modo que eu posso ter assim. Isso não, isso não, isso não, tudo. Tá vendo? Aí não tem nada. Não, aí não tem jeito, não. Né? Alguma coisa tem que ter, porque ele tem que estar o quê? Conjugado. A não ser que ele esteja no infinitivo. Né? E outra coisa. Todo mundo conseguiu ter uma noção do que está acontecendo aqui? E, de novo, eu já sei que a vogal temática ela serve para ligar o radical às suas o quê? Desinências ou para finalizar o radical também. Que eu posso falar, ele vende, tá vendo? Ele ama. Nesse caso, eu estou finalizando o radical. Beleza? Conseguiram entender, então, as desinências? Não formam novas palavras, são as flexões que nomes e verbos apresentam, tá? Ok? Então, são acréscimos para flexionar. Agora eu vou para vogal temática e tema. Cinco. A gente tem lá vogal temática, que a gente chama comumente de VT, e já vou colocar nesse daqui tema, que aí já dá para você conceituar os dois mais ou menos juntos, tá? Porque um está relacionado ao outro. Então, eu tenho o seguinte, a vogal temática é usada para finalizar o radical ou uni-lo a quem, gente? A uma desinência. Então, vogal temática é usado para finalizar o radical ou unir esse radical a uma o quê? Desinência. Aí eu sei que o tema... O tema é formado de radical mais vogal o quê? Temática. Então, quando eu pensar assim, o que é o tema de uma palavra? Radical mais o quê? A vogal temática. E se ela não tiver vogal temática? Não tem tema. Não é isso, gente? Ah, eu não tenho vogal temática. Então, você não tem tema. Luzes. Qual que é o radical? Luz. Beleza? Depois, o que mais que vem aqui? Depois o quê? S. O que acontece com esse Ezinho aqui? Vogal temática. Então, o E é vogal temática, isso aqui tudo chama como? Tema. E o S desinência de número. Isso aqui chama radical. Tema é isso. Luz. Ah, o que eu vou fazer com isso? Nada. Né? Então, determinadas palavras você vai fazer. Tipo, cliente, virou a palavra toda. Né? Comemorávamos. E aí? Radical. Até aqui, né? Avavimos. Isso é o radical. Isso é a vogal temática. Desinência modo temporal. Desinência número pessoal. Esse pedacinho aqui, como é que a gente chama? Tema. Pode perguntar na sua prova assim, qual é o tema da palavra X? Flávia, isso é raro, raríssimo, mas aparece. Também não vou ficar te falando que cai muito, sendo que não cai, né? Porque na hora de você fazer uma ficha, estudar, você vai privilegiar isso aqui ou não? Não. Né? Não é tipo assim, estuda tudo com a mesma intensidade. Você tem que saber selecionar a parte da banca, porque cai mais.
Não acredito que você tá com frio, Robson. Olha a jaqueta que o Robson tá, gente. É de inverno mesmo. Um casaquinho assim, põe um vento ainda vai. Tá frio aí? Senhora, vou arredar esse ar pra cá então, gente. Deslocar ele. Até que arredar não deve ser tão difícil, né? Super me atende. A gente deslocou ele um pouquinho mais para não ficar chiando o microfone, porque a gente acha que não, mas qualquer barulhinho muito perto, pega, né? Nossa Senhora, o pincel tá vivo. Obrigada, amor. Beleza, aqui conseguiram entender o que é uma vogal temática? Aí você tem que diferenciar a vogal temática do seu sexto conceito de elementos mórficos, que é vogal, sílaba ou consoante de ligação. Aí você está lá no 6. Então tem isso aqui, ó, vogal, sílaba ou consoante de ligação. Aqui, ó, são elementos empregados para unir afixos. Afixo é a mesma coisa de desinência? Não. Unir afixos ao radical ou radicais entre si. Então não é a mesma coisa, tá? Flávio, mas isso é que eu não concordo, que bobeira. Tá, desabafou, continua estudando. Né? Então, vogal, sílaba, consoante de ligação são elementos empregados para unir afixos ou radicais entre si. Então, eu posso unir afixos ao radical ou posso unir o quê? Radicais entre si. Você tem que juntar esse daqui com aquilo. Beleza? Então, unir afixo ou radical ou unir radicais entre si. Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho gira mais sol. Se eu deixasse assim, ó, o S ia ficar com som de Z, porque ele ia estar entre vogais. Então, ia ficar gira-sol. Então, para não ficar assim, a gente faz gira-sol. Coloca essa outra letrinha aqui para suprir essa necessidade fonética. Beleza? Legal, mais o sufixo dade, por exemplo. Eu posso fazer assim, legaldade? Não, então eu tenho que fazer legalidade. Beleza? Vamos supor que eu tivesse A mais crônico. A gente não fala acrônico, a gente fala anacrônico. Só te mostrando o que aconteceu. Aqui foi radical mais o quê? Radical. E eu usei uma letra S. Não foi isso aqui? Peguei um Szinho. Aqui foi radical mais o quê, gente? Sufixo. E no caso aqui eu usei uma vogal. Só para você ver que eu usei consoante, usei vogal. E aqui eu tenho prefixo mais radical. E eu usei uma sílaba. Então eu te dei exemplo de radicais entre si, radical com sufixo, radical com o quê? Prefixo. Não te dei? E te dei exemplo de consoante, vogal e sílaba. Ou seja, tudo que tem no conceito. Então, agora que você já sabe os elementos mórficos, você vai para a parte que tem mais chance de cair um pouquinho, que são os processos de formação. Que isso aí já tem mais um pouquinho de chance de cair. E vocês ainda estão empolgadíssimos, né?
Animados, que até choveu hoje, então tá mais fresquinho. E eu ainda dou aula à noite, então não é pra vocês ficarem tristes, porque pensa, vocês vão pra casa de vocês estudar e eu vou ficar aqui dando aula. Então hoje tem aula à noite, outra turma. Robson também trabalha à noite, né, Robson? Vou te dar carona hoje, tá? Sei que vai me dar carona. É verdade, você vai com o meu carro? É verdade. Robson foi me buscar hoje, 8 horas da manhã, pra trabalhar. Falei, Robson, não era pra você buscar, não, que o Alexandre vai me levar. Não, mas vamos agora que eu já tô aqui. Eu tinha que passar pra pagar os negócios. Ele, vamos agora. Robson, eu tenho compromisso agora de manhã, eu não posso. Mas eu tô aqui na porta. Robson, eu tentando ser discreta com ele, né? Tipo assim, eu tenho trem pra fazer, calma, eu não vou agora, não. Robson, vaza daqui com esse carro, que eu tenho compromisso. Aí ele falou, ah, tá, então tá. Aí é que ele entendeu assim, estou trabalhando. Agora você está nos processos. Tem que chegar cedo. Processos de formação de palavras. Então, agora você já está nos processos mesmo, que são, vamos dizer assim, mais cobrados. Vamos começar com o mais fácil, vamos falar da composição. Então, quando a gente fala de composição, palavras formadas a partir de quê? Da união de radicais, não é assim? Então, quando eu falo em composição, quer dizer que a palavra vai ter um radical ou mais de um? Mais de um. Bom, aí eu posso ter composição, que eu vou chamar de 1.1 e 1.2, por aglutinação e composição por justa posição. Se eu falo composição por aglutinação, não há perda de fonemas ou há perda? Há perda. Então, há perda de fonemas. Justa posição, o que acontece? Não há perda de fonemas. Então, composição por aglutinação. Aguardente é água mais o quê? Ardente. Planalto, plano mais o quê? Alto. Vinagre, vinho mais agre. Fidalgo, filho de algo. Fidalgo é uma cidade depois de Lagoa Santa. Mas essa palavra Fidalgo eu acho ela legal. Porque Júlio César e Augusto César, que disputaram os meses lá, que vocês sabem que... Por que o mês de fevereiro tem menos dias? Por causa da vaidade das pessoas, tá? Julho, tava tudo bonitinho, né? Tipo assim, setembro devia ser o mês qual? 7, não é isso? Outubro devia ser o mês qual? 8. Mas por que é o 10? Porque Júlio César e Augusto César resolveram ter um mês para si. Sério, e fizeram o calendário romano a partir disso. Então eles pegaram e enfiaram esses meses lá. Julho e agosto. Julho de Júlio César e agosto de Augusto. Olha pra você ver como é que a vaidade do homem é terrível. E além disso, um tinha um mês com 31. Ele falou assim, não aceito, vou pegar um dia de fevereiro e vou fazer o meu também. É sério, sem palhaçada. Mas o Augusto César tinha uma vantagem sobre o Júlio César, tá? Ele teve vários filhos bastardos. E antes de morrer, ele queria que a esposa dele legitimasse esses filhos. E, obviamente, mulher muito vaidosa, falou o quê? De jeito nenhum. E ele lá... Oi? Não, bonito, vaidoso, vale para muita coisa. Mas você mudar o mês, para pôr o mês com seu nome, eu acho meio... É igual os deputados, senador que ganha e quer mudar a rua para pôr o nome. É maior bobagem. Isso aí não fala nada, gente. É muito bom. Vamos dizer assim, é um trem sem sentido. Tem muita coisa mais útil para ser feita. Mas aí o Augusto César, ele criou esse título de fidalgos, que era fidalgúrios, na verdade, a origem da palavra. E aí fidalgúrios quer dizer filhos de Augusto.
para que quando eles morressem, eles tivessem um título de nobreza, que eram os fidalgos, e também tivessem posse de terra. Ou seja, a mulher dele não conseguiu impedir de ele deixar alguma coisa para os bastardos, não. Mas pelo menos ele foi um bom pai. Então, ele era um marido infiel? Sim, mas foi um bom pai. E resolveu esse problema. Fidalgo, aí depois na história, né, os fidalgos são os que não são nobres, mas têm posses. Entendeu? Por justa posição, então essas palavras aí, algumas você pode até ficar meio em dúvida exatamente o que é. Quer ver uma que a gente fica em dúvida? Embora. E já caiu em prova. O que quer dizer embora? É em boa hora. Ah, estou indo embora. Estou indo em boa hora. Então essa palavra é composta por o quê? Aglutinação. Beleza? Ela tem mais de um radical ali dentro. Boa e hora. Todo mundo consegue perceber? Pelo menos um pouco, né? E justa posição, aí já é mais fácil de perceber. Eu posso ter justa posição, palavras, vamos dizer assim, com hífen, tipo segunda o quê? Feira. E posso ter palavras sem hífen, tipo passatempo, girassol, que são também por justa posição, só que não tem hífen. Posso pegar guarda-chuva, que a gente hoje vai precisar. E aí vai. Então, composição por justa posição, não há perda de fonemas. Beleza? Então, aglutinação perde som e justa posição não perde. E você já sabe o que é fonema para ter uma noção do que perde e que não. Né? Som da palavra. Aí agora você está nos processos de derivação. Então, composição é isso. 2, estamos na derivação. O que acontece com as palavras derivadas? Palavras formadas a partir do acréscimo de afixos ou da supressão de quê, gente? De elementos. Então, palavras formadas a partir do acréscimo de afixos ou da supressão de elementos, porque pode ter um caso de derivação o quê? Regressiva. Então, suprimem-se elementos. Então, depende da forma como a gente faz a derivação. O básico da derivação é isso aqui, ó, 2.1, 2.2, 3, são 6 casos, tá? Eu tenho derivação prefixal, sufixal, prefixal e o quê? Sufixal. E a derivação parasintética, também chamada de o quê? Parassíntese. Parasintética ou parassíntese. Então, o que acontece com a derivação prefixal? Vai ter acréscimo de quê? De prefixo, que você já sabe o que é. Ante, né? Até, após. Sufixal, acréscimo de quê? De sufixo. As preposições, de uma maneira geral, funcionam como prefixo, mas tem outros, né? Hiper, super. Prefixal e sufixal vai ter um acréscimo, aí agora tem uma palavrinha chique, ó, independente de prefixo e sufixo. Então, tem que ter um acréscimo independente de prefixo e sufixo. Tem que ser um de cada vez. Na parassíntese ou parasintética, vai ter um acréscimo simultâneo, que é a mesma coisa eu falar que é um acréscimo dependente de prefixo e sufixo. Vou deixar as palavras assim para ficar mais fácil. Acréscimo simultâneo dependente de prefixo e sufixo, tá?
Então, olha o que acontece. Eu quero uma derivação prefixal, eu estou procurando uma palavra que tenha prefixo. Pode cair uma bem exótica lá na prova e às vezes aparece. Tipo assim, átomo. Você olha e fala assim, quem tirou essa ideia? Tomo é divisão. Tomografia. Tomo, divisão, grafia e imagem. Átomo é que não divide, né? Então, a negação. Tomo, divisão. Não divide. A própria palavra prefixo. Não é derivado prefixal? Não é, gente? As com hífen, tipo pós, vou colocar um pós-graduação, às vezes a gente olha rápido e acha que é composta, né? Tem que ter maior cuidado com essas. Pós-graduação, derivada como prefixal também. Posso pegar, por exemplo, injusto. Prefixo também, injusto. Sufixal, eu vou fazer, por exemplo, assim, ó, lealdade. Vou fazer justiça. Fazer felizmente. E vou fazer horroroso. Então, lealdade, sufixo, justiça, felizmente, horroroso. Casos de derivação com sufixal. Se eu quiser fazer uma prefixal e uma sufixal, eu tenho que conseguir ter um sem o outro. Então, antes de eu colocar exemplo. Vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. Infelizmente. E vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. Emagrecer. Palavra radical aqui é feliz. Eu quero saber o seguinte: existe infeliz? Sim ou não? Sim. Existe felizmente? Sim. Então, se as duas existirem, isso significa que é um caso de derivação prefixal e o quê? Sufixal. Todo mundo tá vendo? Ah, e se só uma existir? Ah, só existe a prefixal? Então é prefixal. Só existe a sufixal? Então é sufixal. Para ser prefixal e sufixal, tem que existirem quais? As duas. Beleza? As duas. Uma, duas. Se só existir uma, é prefixal. Tá? Só existe com prefixo, prefixal. Só existe com sufixo, sufixal. Bom, emagrecer. Qual que é a palavra raiz aqui? Magro. Existe emagro? Pode consertar assim. Existe emagrecer? Existe, gente. Emagro, emagrecer, esmagrecer, talvez. Ah, quase existe, né? Emagro e não existe não, tá, gente? Vai que, né? Então, quando você fala emagro, isso não existe. Xizinho. Emagrecer não existe. Então, o que que é? Parassíntese. Ou derivação o quê? Parasintética. Mas se existir um só, não é parassíntese também. Porque parassíntese tem que não existir o quê? Os dois. Olha o nome do negócio. Parassíntese. Par sintético. Par com dois, né? Então, tem par de dois. Beleza? Só para você lembrar que parassíntese tem a ver com par. Todo mundo tá entendendo? Essa ideia do par ali é par sintético. Tem que pôr um par para sintetizar. Beleza? Então, tem que ser os dois. Para ser prefixal e sufixal, tem que existir os dois, ó. Vamos supor, deslealdade. Injustiça. Vamos ver. Existe desleal? Sim. Existe lealdade? Sim. Existe injusto? Pode consertar aqui o final, tá? Porque não vem da palavra justo. Existe injusto? Sim. Existe justiça? Sim, também. Infeliz? Sim. Felizmente? Sim, também. Então, no caso aqui, eu sempre vou ter com os dois, só com prefixo, só com sufixo. Todo mundo entendeu? Tem os dois casos. Agora, quando eu venho para cá, ó, imagine que eu tivesse isso aqui, ó.
Aqui vem de sol, aqui vem de maduro e aqui vem de velho. Vamos lá. Existe em-sol? Ah, tô com em-sol. Existe isso? Não. Existe solarado? O dia está muito ensolarado. Existe isso? Não, também. Amaduro? Pode consertar. Existe amaduro? Madurecer? Você está precisando amadurecer? Não. De vez em quando você ouve isso, né? Ouvir não quer dizer que exista, né? Em velho? Não. Envelhecer? Não, também. Então, ou seja, para ser parassíntese, nenhuma das duas pode o quê? Existir sozinho. Ou vai ter velho, a próxima palavra vai ser o quê? Envelhecer. Vai ter sol e a próxima palavra vai ser qual? Ensolarado. Entenderam como é que vai funcionar? Então, isso é derivação parassintética. Entenderam a diferença da prefixal e sufixal para parassintética? Não são diferentes mesmo? As duas têm prefixo e sufixo, só que aqui eles são independentes e aqui eles são o quê? Dependentes. Isso daí é o que mais cai quando você cobra formação de palavras. Você quer essa diferenciação. Aí você está no 2.5 e no 2.6. Ó, derivação regressiva. O que é a derivação regressiva? Forma substantivos abstratos a partir da redução de quem? Do verbo, tá? Sempre assim, ó. Derivação regressiva. Forma Então, a derivação regressiva, ela vai formar um substantivo abstrato a partir da redução do verbo, tá? Imagina que eu tivesse o verbo aqui, ó, vender. Vender vai fazer qual substantivo? A venda. A venda da casa. Comprar, como é que vai ser? A compra do imóvel. Usar vai ser o quê? O uso do imóvel. Estão entendendo o que é regressiva? Tem que ser a partir da redução do verbo. Porque senão o menino vai lá e coloca uma coisa tipo assim, isolar. Aí ele empolga isolamento. Aí ele fala assim, esse não, filho. Isso é derivação como? Sufixal. Não é? Esse daqui é regressiva? Não. Até é um verbo mesmo formando substantivo. Só que o caso aqui é derivação sufixal, porque aumentou, não diminuiu. Aqui eu vou ter sempre um verbo formando um substantivo. Só que é verbo formando substantivo a partir de qual palavrinha? Redução. Tem que estar menor, não é isso? Conseguiram pensar nisso? Então, verbo formando substantivo a partir da redução. Aí eu tenho um outro caso de derivação, que a gente chama de derivação como imprópria. O que é a derivação imprópria? A palavra muda ou a palavra não muda? Não muda. Quem muda? Somente a classe. Então, quando eu penso na derivação imprópria, a palavra não sofre alteração. Apenas a sua o quê, gente? Classe é modificada.
Então, no caso da derivação imprópria, a palavra não sofre alteração, só a classe da palavra é o quê? Modificada. Beleza? Então, estou lá pensando na derivação imprópria. Imagina que eu tivesse assim, ó. Olhar normalmente é qual classe? Verbo. E se eu falasse assim, o olhar dele era especial. O que vai ser isso? O olhar não virou substantivo? Isso também é derivação imprópria. A derivação imprópria também é chamada de conversão, porque você pode achar isso em alguma prova, né? Então, derivação imprópria também é chamada de conversão, tá? Tem a ver com a classe. Então, derivação imprópria é o mesmo que conversão. Alguns autores também consideram derivação imprópria quando você passa de substantivo abstrato para concreto, ou quando você passa de substantivo comum para substantivo que? Próprio. Então, alguns autores também entendem isso aqui como conversão ou imprópria. É só isso ou não? Não, né? É qualquer mudança de classe. Mas é porque tem autor que ainda, isso aqui não mudou a classe, era substantivo, continuou o quê? Substantivo, só que mudou o tipo, abstrato para concreto, comum para próprio. Flávio, não entendi como é que eu posso fazer essa mudança do concreto para o próprio. Coelho. Coelho é um substantivo comum. Não é? Aí imagina que eu estou fazendo uma historinha de criança e coloquei o senhor coelho. Eu peguei o substantivo comum e transformei o quê? Impróprio, não foi? Isso daqui é chamado de derivação também imprópria ou conversão. Alguns autores consideram, mas o que a gente considera? Não, isso aqui você pode considerar para qualquer prova. A questão é que não é muito comum isso ser cobrado em prova. Você me falar assim, qual que é a última vez que eu já vi isso daqui cair numa prova? Uma prova da aeronáutica de 2011. Entendeu? Que caiu um casinho assim. É muito raro ser cobrado. Porque o mais, vamos dizer assim, importante é essa regra geral, que a palavra modifica a sua o quê? Classe. Então é muito mais comum você ter questões assim, verbo virou substantivo, adjetivo virou substantivo, que é um processo de substantivação. Então tem autor que não registra, mas isso aqui é verdade. Ou seja, não é um caso de exceção, não. A questão é que quase não cai. É, o Pedro, nós tivemos um aluno aqui que foi o primeiro lugar na aeronáutica, mas a prova dele é mais recente. Acho que a prova dele foi tipo 2015. 2016, é. Bem mais recente. Assim, não é uma coisa que cai muito, né? É igual objeto direto preposicionado. O menino às vezes fica lá 2 horas tentando entender isso e a última prova que tem um negócio desse é 2009. Trem velho. Porque existem muitas coisas importantes e mais complicadas até. Agora, não tô falando que não cai, não, tá? Isso eu nunca falo. Porque toda vez que eu falo não cai, cai. Né? Sério, gente, tem hora que eu olho uns treinos e falo assim, não sei por que eu falei isso. Mas ultimamente eu tô velha de guerra, eu não falo isso. É. Aqui, mas às vezes até tem mesmo. Ultimamente eu não falo isso. Não cai não é uma palavra que eu falo. Eu posso falar assim, é pouco habitual. Porque se você fala não cai, e o menino ignora aquilo ali com todas as letras. Não pode acontecer? Deleta, é. Ele não consegue pensar assim, não cai até agora, né? Mas pode cair. Tá no seu programa, gente? Pode cair, né? E às vezes tem umas coisas muito pouco prováveis que aparecem. Entenderam isso aqui? Então, o mais normal da derivação imprópria é você ver a mudança de classe mesmo. Uma palavra que era substantivo, virou adjetivo, vice-versa. Tá? Se você pegar aqui, ó, só para você entender o que acontece.
Barba é um substantivo concreto ou abstrato? Concreto. Então não entra nessa categoria. Barba é que faz o quê? Barbear. Então esta é a palavra primitiva. E esse daqui é o verbo derivado. E derivação como? Sufixal. O que pode acontecer eventualmente é o menino inverter. Ele achar que barbear faz o quê? Barba. Pode acontecer? E supor que é um caso tipo esse? Barbear faz barba? Só que aí onde é que ele errou? Barba é concreto. E olha o que está escrito na sua regra. Forma substantivos de que tipo? Abstratos. Então vamos supor, se o menino supusesse assim, ó, tá lá para você marcar, barbear, que aí pode pedir diferença. A barba. O que está acontecendo aqui? Essa setinha está errada. Não é para esse lado, é para cá. Ó. Porque esta é a primitiva. E é, inclusive, um substantivo concreto. E vai formar barbear, que é um caso de derivação como sufixal. Agora, pode estar lá no meio para você errar? Sim ou não? Pode. Porque aí o seu problema é que você não avaliou que o substantivo teria que ser o quê? Abstrato. Aqui, ó, o barbe e o barbear exemplifica isso. E o isolar e o isolamento exemplifica isso, que não é redução. É. Às vezes a gente pega umas coisas que não... Gosto faz gostoso, né? O sufixo oso, ele só é colocado em substantivo. Agora, gostar faz gosto. Não faz? Substantivo. Bom, beleza até aqui, então, derivação imprópria. Aí só algumas observações de nomes que podem aparecer na sua prova. E aí você tem que saber o que é. Menos comuns, mas aparecem em prova, tá? Então, quando eu penso assim, menos comuns, redução, vou te explicar, só precisa colocar o primeiro, tá? É tudo facinho. Hibridismo. Outros processos, dentro de formação de palavras. Não é nem derivação e nem composição. Você acabou seus títulos, né? 1 era composição, 2 era o quê? Derivação. Aí você passou um tracinho e colocou esse título assim, ó, outros processos. Seria o nosso terceiro título de hoje. Se você pensar, o primeiro título que você colocou, elementos mórficos, dentro da formação de palavras. Título grande, aqui ó, seu capítulo era assim, formação de palavras. Só para você pensar assim. Aí a primeira coisa que eu te dei foi isso aqui, ó. Elementos o quê? Mórficos. Segunda coisa que eu te dei foi isso aqui, ó. Processos de o quê? Formação. Aí dentro desse aqui eu coloquei 1 e 2. E aqui outros processos. Para você entender que ele está fora. Entendeu? Isso aqui era o seu capítulo. Que composição... Sabe uma coisa que eu acho super legal de fazer depois? É o menino fazer sempre esses mapinhas do capítulo, porque isso ajuda a entender. É meio chatinho, mas funciona bem. Sabe? Quando você está visualizando o que está dentro do que, né? Estrangeirismo. Beleza? Redução e hibridismo. Figura de linguagem não tem nada a ver com isso aqui, mas vou falar dessa matéria. Hibridismo? Não. Nenhum ismo entra em figura de... Tá. O único que podia entrar aqui é o onomatopeia. Mas aí confunde com prosopopeia, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui, nada a ver, tem nada a ver com a figura de linguagem. É porque são muitas palavras, né? É igual quando você pensa assim, barbarismo. Aí tem mais a ver com figura de linguagem, mas é outra coisa. São vícios de o quê?
linguagem. Pleonasmo, barbarismo, ambiguidade, solecismo, vícios. Figura de linguagem, metáfora, metonímia, zeugma, elipse, processo de palavras, redução, hibridismo. São palavras nada a ver. Isso aí aos poucos vocês vão pegando. O que mais ajuda é fazer o quê? Exercício. Você nunca vai pegar um exercício de figura de linguagem que aparece esses nomes, não. Pode ficar sossegada. Porque não tem como cobrar junto, entendeu? Até que o vício e a figura tem, porque são duas matérias de interpretação de texto. Agora, essa daqui não é uma matéria que tem a ver com texto. Ela pode aparecer na prova, tipo assim, dentro de uma questão de texto, falando assim, usou aspas porque era um neologismo, isso pode, né? Usou aspas porque era o um estrangeirismo, isso aí pode aparecer, que aí aparece dentro de uma questão de pontuação, pode aparecer, tá? Bom, o que é a redução, para vocês entenderem? O problema é você confundir redução com derivação de que tipo? Regressiva. É a mesma coisa? Não de jeito nenhum, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Redução consiste em reduzir a palavra ao limite do compreensível. Em vez de eu falar motocicleta, eu falo o quê? Moto. Em vez de falar segunda-feira, eu falo o quê? Segunda. Estão entendendo o que é redução? Então, redução. Ou seja, é outra palavra ou é a mesma? É a mesma. Tá mudando o léxico, ampliando, diminuindo? Tá nada. Tá diminuindo o tamanho. Conceito. Então, estou ditando para vocês, tá? Não, automóvel e carro não, porque aí, na verdade, você usou um sinônimo, não é? Não é um processo de o quê? Redução, beleza? A não ser que você falasse assim, meu auto, mas a gente não usa falar muito isso. Concorda comigo? Oi? Carro de boi, mas isso aqui eu vou fazer com carro. O Robson pensa assim, carro de boi, automóvel, ele pensa carro de boi, eu vou fazer com carro de boi. Não, o melhor é quando o Robson dá exemplos, que eu acho o máximo. Nome que tem. Não, como é outro dia que eu falei assim, Robson, de onde você tirou essa ideia? Não, eu tava. Peixe barco. Pelo menos ele tá prestando atenção, gente. A gente já sabe que cabra macho não pode vir a ser bode macho. Tá vendo? Carro de boi, eu não sei como é que eu vou chamar. Mas enfim. Esquece isso, vamos mudar de exemplo. Vamos pegar a fotografia. Fotografia, a gente tem por hábito falar o quê? Foto. É porque também tem que ser uma palavra que a gente já tem esse hábito. Quer ver? Belo Horizonte, a gente usa falar BH, Belo. Não usa falar? Tipo assim, a gente já tem... vamos supor, você mora num lugar, supondo, né? Sete Lagoas. Aí o povo tem mania de, em vez de falar Sete Lagoas, falar o quê? Seven leite. Seven leite. Eu já vi o povo falar isso. Então você tem... povo fala. É uma redução. Em vez de falar, por exemplo, professora, o povo vai lá e fala o quê? Professor. Você quer saber se o menino é novo ou é velho? Fala prof, é novo. Fala professor, é mais velho. É porque os novos falam só prof. Eu fico impressionado. Os meninos mais novinhos falam só prof. E aí vai pegando aquilo ali em função de uso. Tá dentro da norma culta? Você pode colocar numa redação? Não, não é isso. Só que você sabe que é uma forma de o quê? Redução. Vou te dar umas que a gente faz cotidianamente. Em vez de falar para, o que a gente faz? Pra. É um coloquialismo. Em vez de a gente falar estava, a gente vai lá e fala o quê? Tava. Né? Eu tava fazendo aquilo. Fala, inclusive eu falo. Em vez de falar você, a gente só fala um C. Você tava fazendo aquilo. Entenderam? É só aqui que o povo fala C? Nossa, eu achei que era geral, ué. É? Não sei. Nunca reparei. Olha, isso fala mais rápido. Mineiro, eu sei que a gente tem mania de comer palavra mesmo. A gente deve reduzir um pouco mais que o resto do mundo. Isso é verdade. Oi? Você não fala.
Pessoal dos outros estados, quando vocês vierem aqui, vocês vão ter um pouquinho de dificuldade para entender, né? Que a gente vai comendo umas letrinhas e emendando ainda, mas se nós passam aqui e os meninos não entendem nada, né? Mas o Robson também fala umas coisas que a gente não entende, então é bilateral aqui. Então tem um dos dois. Entenderam o que é redução? Então você vai colocar assim, ó, consiste em reduzir uma palavra ao limite do compreensível. O problema é na prova, está escrito redução e, na verdade, isso é um exemplo de derivação como regressiva. É essa brincadeirinha que eles fazem com vocês, tá? Exemplos mais comuns de redução. Foto, pneu, para você não falar pneumática, né? Foto, pneu, moto, em vez de motocicleta. Estava no lugar de estava. Quer dizer que é formal, gente, a redução? Não, mas é um processo. O quê? Não, é aceito entre aspas, depende do nível de formalidade do texto. Num texto jornalístico, tipo super, aceito, com certeza. Aí num projeto acadêmico, provavelmente o quê? Não. Então depende do nível de formalidade do texto. Numa redação, não opte pelas reduções, né? Uma redação de uma por exemplo, assim, eu vou falar artigo de trânsito, não fala moto, não, fala o quê? Motocicleta. Você vai pegar uma lei de trânsito agora, vai criminalizar as motos. Agora tem uma lei de trânsito que vai ser implementada em 2019, e estamos em 2019, que eu esqueci de falar essa aula. Tem que falar, gente, que o povo tá achando que eu tô com a aula velha. Eu falei que eu tô me sentindo ótimo, meu botox está funcionando muito bem. O povo tá achando que a aula é mais antiga. Então, nesse caso aí, você vai ver lá no artigo de trânsito, vem o quê? Motocicleta. As motocicletas, a partir de 2019, devem ter freio ABS ou freio não sei o quê, dependendo da quantidade de cilindrada. Então, já tem uma especificação, vai falar motocicleta, porque é mais formal, entendeu? Bom, entenderam o que é redução? Hibridismo. Hibridismo é só para você saber o que é. Não cai? Cai. Pior é que eu já vi cair. Só que não adianta você ficar decorando. No livro Português Complicado, quem tem o livro lá vai ver. Tem uma lista de radicais gregos e o quê? Latinos. Mas entre tantas coisas para estudar, será que vale a pena você pegar essa lista e ficar decorando? Não acho, não creio. Mas isso é do menino. O que é hibridismo? Palavras compostas por radicais de origens diferentes. Um grego, um latino, um anglo-saxônico e um, sei lá, chinês, né? Um do mandarim. Então, palavras formadas por radicais de origens o quê? Distintas. Mas se você pegar a luz brasileira, os dois são do português. Origens distintas em termos de idioma. Então, você tem que pegar assim, televisão, grego com latino. Mas você vai saber isso? Falar a verdade. Sambódromo, samba do dialeto africano e dromo do árabe. Você vai colocar nos exemplos assim, tá? Então, hibridismo são palavras compostas por radicais de origens o quê? Distintas. Acho que vale a pena. Vou dar uma lida nos radicais que tem no livro Português Complicado e vou decorar alguns. Flávia, você acha que compensa? Não, de jeito nenhum. Normalmente, quando a resposta é hibridismo, pode ser, você consegue fazer a questão por o quê? Eliminação. Você consegue eliminar o resto. A pessoa só pôs ali para você ter certeza que não era isso, tá? Neologismo. O que é neologismo? Uma palavra inventada, nova. Ela, então, é uma palavra nova, é um novo registro a partir das possibilidades da língua. Então, também é coloquial, não é para você usar na redação, né? Nada disso. Então, neologismo. Não, neologismo não foi para o dicionário. É uma palavra nova, inventada. Não é bem a redução, porque no neologismo você está formando uma nova palavra. Tipo assim, a gente não tem mania de brincar horrorível? É mistura de horroroso com o quê? Horrível. E neste caso a gente tendeu a dar o mesmo sentido ou um sentido diferente? Diferente. Horrível é uma coisa, horroroso é outra, e horrorível quer dizer os dois ao mesmo tempo, quer dizer muito pior. Não é isso? Comestível quer dizer uma coisa que é para ser comida. E comível quer dizer uma coisa que é para comer, mas é ruim. Não é tipo isso? Aborrecente, mistura de adolescente com o quê? Uma pessoa que enche o saco, né? Então a gente já tem algumas coisas. Qual que é a diferença? Moto e motocicleta, o sentido não está mudando. Na redução, você só reduziu a palavra, o sentido você conservou. Tá vendo?
No neologismo, você imprime a palavra que você criou uma noção semântica diferente. Vocês entendem isso? Então, exemplos de neologismo. Aborrecente, horrorível, favela, arreda. É porque favela é uma palavra que tem. Arreda é um vocábulo bem mineiro, mas tá, já tem no dicionário. Mas assim, se você pensar assim, em outras sociedades, em outras culturas, eles podem até ver um neologismo em função do uso, né? Tipo assim, a palavra tem no dicionário, mas desconhecem. Isso pode acontecer, que é normal. A gente também pode não conhecer um determinado vocabulário que é usado em outro lugar, tá? Mas é mais essas invenções. Quando você pega e arreda, você não pegou metade de uma com metade do outro. O neologismo, vamos dizer assim, ele tem uma natureza semântica. Você faz porque você quer exprimir uma necessidade específica de o quê? Sentido. Vocês entendem isso? Então tem mais a ver assim, americanalhado, que na hora que eu estou lendo o texto, eu estou vendo que o menino quis dizer que é americanizado e o quê? Avacalhado. Eu li um outro texto que eu achei super legal, globocolonização. Ele estava falando da globalização e, ao mesmo tempo, da espécie de o quê? Colonização americana. Então, um texto chamado globocolonização, que a gente está sendo colonizado por essa cultura de globalização. Vem entre aspas ou em itálico no texto, né? E ele pode perguntar o efeito de sentido que isso foi, né, mencionado. É uma ironia, é uma ênfase, pode mencionar isso. Siglagem. O que é um processo de siglagem? Sigla. Então, sigla mesmo. Então, uso de siglas dentro do texto, tá? Então, você tem lá ONG, que mais? SUS, SUSP, que é o Sistema Unificado de Segurança Pública, né? Então, são siglas. As siglas, elas são feitas a partir das iniciais. Todo mundo consegue perceber? E, normalmente, a gente faz sigla de nome próprio, tá? Então, todo mundo entende que sigla está voltado para uma expressão de nome próprio, não é isso? Diferentemente de quê? Da abreviação, que aí já é outra coisa. A abreviação é um trato de reduzir a palavra por convenção. Reduziu ao limite do compreensível. Reduziu por o quê? Convenção. Todo mundo entende o que é isso? Reduzir por convenção, abreviatura de página. Qual que é? P. Ponto. A gente é que tem mania de usar o quê? PG, PAG, só que é P. Onde é que eu vejo que a abreviatura correta de página é P? Duas coisas, o manual de redação da presidência, porque vem as principais abreviaturas, e o outro você pode ver como, gente? Naqueles manuais da BNT, por exemplo, que trazem as abreviaturas. Para, barra, não é uma abreviatura? P, barra. Já viram isso? Para fazer para. CC para escrever o quê? Com cópia. APTO para fazer o quê? Apartamento. Pronome de tratamento, por exemplo, que são as abreviaturas que mais caem para você, são as de pronome de o quê? Tratamento, né? Os estados brasileiros têm mais a ver com o quê, gente? Sigla, que é o nome próprio. Então, MG para Minas Gerais é uma sigla. Partido político é sigla, todo mundo entende? Que tem a ver com o nome o quê? Próprio, beleza? E no caso da abreviação, não. É uma designação por convenção para palavras em gerais. Senhor, você vai fazer SR, senhora, SRA. Então, isso daí é o que a gente vai chamar de abreviação. Só para você diferenciar um do outro, tá? E estrangeirismo, o que vai ser isso? Pegou a palavra de outro quê? Idioma, né? Então, é uma palavra tomada por empréstimo linguístico. No português, não precisa nem comentar que nós temos um monte. Por exemplo, assim, em vez de escrever site, o CESP, por exemplo, vai lá e coloca na prova dele sítio. Ele não escreve site. Aí você vai lá e coloca na sua redação site, né? Pra você tomar na tarraqueta. Porque o cara já tá falando assim, eu não gosto, né? Aí você vai e faz. Então, site, por exemplo, SITE, igual a gente escreve, isso aí é uma forma de o quê? Estrangeirismo. Pode usar? Vamos lá. Eu, particularmente, não vejo problema. E, assim, linguisticamente falando, estrangeirismo não tem problema, desde que ele esteja o quê? Entre aspas. Só que eu sou daquela teoria o seguinte, manda quem pode, obedece quem tem juízo. No meu caso, eu observaria como é que a minha banca o quê? Faz. Se ela escreve sítio, eu não vou escrever site, porque eu não quero tomar na tarraqueta. Então, eu vou na vibe da banca. Ah, tem lá shopping, delivery, isso tudo off, né? Sale de liquidação.
Isso tudo é estrangeirismo. Mas a gente pode pegar outros estrangeirismos que a gente até já abrasileirou, que a gente está falando muito do inglês. Mas você tem muito galicismo no português. Galicismo, palavras de origem o quê? Francesa. Sutiã, abajur, né? Palavras que às vezes você nem nota na pronúncia. Você escreve de um jeito, bijuteria, você já aportuguesou. Os estrangeirismos podem preservar a sua forma original ou serem aportuguesados, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma noção de nome. Aparece? Aparece. O nomezinho às vezes vem lá perguntando por que usou aspas. Você tem que ter uma noção mínima, tá? Beleza? Doeu muito? Tchau, viu, gente? O povo aqui é o seguinte, 6 horas. Tchau.